Vou pedir agora para os demais professores Clifford, Esther e professor Ivan, que liguem suas câmeras, e os demais membros da comissão do GT. Vamos tentar ficar com as câmeras ligadas e seguir, então, nós teremos as professoras Renata e professora Carolina, liderando agora alguns minutos sequenciais que vão ser da nossa rodada de discussão, comentários, bate-papo. Passo a palavra para vocês, Renata. Eu posso pedir uma gentileza, Maria Cristina? Sim, com certeza. Me desculpe, eu queria pedir uma gentileza para vocês. Eu estou com um bebê pequenininho, né, que nasceu no meio dessa pandemia, e meu marido está cuidando dele, obrigada, até às 8, eu vou ter que sair para cuidar dele. Vocês não se importariam se eu pudesse responder as perguntas e sair? Desculpa, viu, mas bebê e pandemia está sendo... Eu gostaria, até a gente comentou isso, obrigada de comentar isso. Acho que as apresentações foram excelentes, todos com várias contribuições, então tentaremos manter o horário, e vai ser um pouquinho mais curta a nossa sessão de discussão, mas a ideia é finalizar às 8 horas, para que a gente possa ter a próxima rodada, que é a próxima palestrante, tá? Obrigada, Esther, a gente mantém... Desculpem, viu, mas obrigada. Bom, então hoje eu vou fazer as perguntas para a professora Esther, e aí ela já responde na sequência, e depois a professora Renata faz as demais perguntas, tá? Bom, então o que chegou aqui para a professora Esther foi uma pergunta da Daiane Duarte, perguntando se é muito difícil conseguir bolsa nas universidades espanholas, sendo um estudante internacional. E a outra pergunta foi da Marcela Rodrigues, instigada um pouco pelo seu comentário sobre a visão negativa que o Brasil tem agora, né? Se essa visão hoje, ela afeta o ingresso de alunos, imagino que de alunos brasileiros nessas universidades. Então, seriam essas duas, tá, professora? Uhum. Obrigada, Carolina. Sobre a Daiane, hoje em dia é bastante difícil conseguir bolsa pela situação que eu comentei com vocês, né, que o país está atravessando uma situação muito complicada economicamente com a pandemia, então realmente não é um bom momento, e imagino eu que nos anos próximos também não será um bom momento, porque nós vamos ter uma queda aí do PIB muito forte, muito considerável, e uma das maiores encolhimentos será justamente o orçamento da educação, então lamentavelmente não é um bom momento de fato, né? E a Marcela sobre a visão negativa, essa visão negativa, Marcela, vamos lá, o problema de tudo é que institucionalmente o Brasil não está apostando agora por manter boas relações internacionais com outros países, né? E essa decisão política afeta também os alunos, evidentemente, né? Então, o fato de a gente não ter um Ministério das Relações Exteriores que esteja apostando por internacionalizar o Brasil e por levar alunos fora, por ajudá-los, evidentemente que isso está prejudicando os alunos, né? Não é tanto a visão negativa como a falta de vontade política para esse processo. E sobre a visão negativa, o que eu posso te falar é que eu já conheço várias pessoas do Brasil morando aqui, e é verdade que elas sentem-se com uma carga de prejuízo nas relações sociais cotidianas que não tinha antes. Então, digamos que um certo preconceito contra o brasileiro que está mais presente hoje do que em anos anteriores, isso é verdade, né? Então, enfim, realmente, talvez não seja o melhor momento, mas estamos torcendo para que as coisas melhorem, né? Tanto de um lado como de outro. E, meus caros, se eu me desculpem aí sair às pressas, correndo, mas, enfim, tem que ir cuidar aí do bebezinho. Eu queria muito, muito agradecer a vocês, desculpem não ficar para o restante do evento, mas muito obrigada mesmo e continuamos em frente. Estou aqui à disposição. Nós que agradecemos. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Um abraço. Obrigada, professora. Então, eu vou continuar com duas perguntas para o professor Ivan, que chegaram aqui. Opa, só um minutinho. É uma pergunta da Letícia Araújo, a outra da Ana Beatriz Lopes, né? Elas agradecem a sua apresentação, professor Ivan. A Ana Beatriz pergunta como é a experiência de lecionar no Brasil. E já a Letícia, ela complementa querendo saber com relação ao ensino da engenharia em si, se você notou diferenças muito grandes de como é feito no Brasil. Então, agora elas querem saber a respeito da sua experiência como professor aqui, e também mais especificamente no campo da engenharia. Bom, então, eu queria agradecer pela pergunta.
Bom, e de forma geral, que posso dizer que os cursos de engenharia aqui da Unifesp, da Baixada Santista, são bem diferenciados, né? Porque, comumente, a engenharia os cursos de engenharia, pelo menos de onde que eu vim, né? Eu que vim lá no meu país de origem, a engenharia é mais disciplinar, ou seja, os cursos são mais fechadinhos, né? São mais disciplinares, mas no nosso curso aqui do Instituto do Mar, as engenharias, elas são interdisciplinares. Os nossos alunos não apenas sabem da engenharia, eles também antes da engenharia, os alunos fazem o bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia do mar. Então, os nossos alunos têm uma bagagem bem ampla, né? Tanto assim que os nossos egressos, né? Então, saem com um conhecimento assim, bem amplo, bem geral de tudo, né? Então, a nossa engenharia, então, são bem diferenciadas mesmo, né? Então, isso, e a relação aqui, a experiência, a relação aos alunos, então, assim, o que eu percebo é que os alunos aqui não têm medo de perguntar, ou os alunos perguntam mesmo, ou quando tem que perguntar, quando você pergunta para a turma, muita gente levanta a mão, isso que eu percebo, os alunos não têm medo de falar, mas bom, isso em comparação no Peru, de fato, os alunos também têm curiosidade, mas eu vejo que, de fato, ainda se tem certo medo do professor. Isso também, eu acho que talvez faz parte dos nossos costumes. Mas eu vejo que os alunos, eles vão e perguntam, ou seja, não são tímidos, né? Isso que eu percebo. Não sei se responder por você. Obrigada, Ivan. Eu agradeço. E na sequência, uma pergunta também para o professor Clifford. Opa, só um minutinho. Também a Ana Beatriz Lopes agradece muito a sua fala, professor, e pergunta como foi se adaptar ao português com a sua vinda ao Brasil. Você comentou, né, que desde 1986 já tem esse contato próximo, então já é brasileiro também, né? Mas naquela época, quando começou, como que foi essa adaptação com o português? A professora Kio já contou também um pouquinho a respeito dessas dificuldades, mas a gente também gostaria de ouvir do senhor. Eu gostaria de parabenizar Kio para o português dela. Ela fala super bem, e eu estou com inveja dela pela comparação em tempo, que eu estou tentando dominar essa linguagem e está me dominando. E ela acho que já superou. Eu lembro como eu fiquei frustrado nas primeiras semanas no Brasil. Quando eu fui estudar, fazer levantamento de dados, de fazer pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, inicialmente. E quando chegou a final de semana, eu fiquei tão feliz que eu não precisava sair de casa para não enfrentar o português e me sentir como uma pessoa retardada, mas era muito quente, então eu fiquei com vontade de tomar uma cerveja ou comer alguma coisa, fiquei com fome, então eu sei o que vou fazer. Vou no mercado, vou pegar as coisas que eu quero, reconhecendo, muito similar aos produtos, levar para a caixa, e vou ver o valor na máquina e vou poder dar o dinheiro. Mas eu coloquei aquelas garrafas grandes, que 600 mililitros de cerveja lá na caixa também, e naquela época só tinha isso, não tinha lata, não tinha long neck, como chama, e tinha que trocar garrafa, mas eu não sabia sobre isso, precisava trazer vaziame. E ela começou a falar comigo, eu fiquei, deixei tudo lá e saí correndo. Então, a adaptação foi difícil. Foi difícil, mas eu tinha sorte aquele dia de passar um restaurante que me ajuda em bairros, diversos bairros até hoje, que tinha a imagem e o valor, então eu podia apontar.
Hoje em dia já não tem sotaque, poderia falar, porque o seu sotaque é muito parecido com o da região onde eu moro, lá mais no interior do estado, a gente puxa um pouco mais o R, então o seu sotaque é muito parecido com o meu, por exemplo, o mesmo que o Ivan citou lá de São Carlos, né, puxando um pouquinho mais o R. Lá naquela região, o senhor não teria zero sotaque. Então, eu fiz a maioria da minha pesquisa sobre a sociedade rural no interior. Então, eu morei em Ribeirão Preto e... Isso, de Ribeirão Preto, eu sou. Legal. Obrigado. Teve uma pergunta que foi direcionada para a professora Esther, mas como ela saiu, eu vou fazer um breve comentário, né, justamente por eu também ser do Departamento de Relações Internacionais, que foi a pergunta do Rian, né, questionando sobre a questão da internacionalização da educação em alguns países latinos, se ela é dificultada pela densidade populacional e pela dificuldade na adequação linguística, né, ter uma segunda ou terceira língua. Na verdade, até existe um esforço aqui na América Latina para tentar equalizar mais ou menos essa questão universitária, né? A professora Esther mencionou da Europa, que de fato é um modelo, né, de integração universitária. Há um esforço principalmente no âmbito do Mercosul, então mais especificamente na América do Sul, né, para facilitar, enfim, esse trâmite, mas sem dúvida a barreira linguística ainda é muito grande, né? Eu acho que o professor Ivan comentou um pouquinho disso também com a gente, né? Embora haja uma semelhança aí entre espanhol e português, existe uma dificuldade real, né, e eu acho que principalmente para nós brasileiros, né, a gente, em geral, é um povo que só fala um idioma, né, ainda são poucas as pessoas que são bilíngues ou trilíngues, então eu acredito que, sem dúvida, essa é uma barreira, né. Tem uma pergunta para a professora Kiel, na verdade, teve muitos elogios, né, para a apresentação dela, eu acho que também foi muito interessante ter essa visão, né, e a pergunta é sobre, vindo, né, de uma cultura tão diferente, como foi a sua adaptação no sistema de uma universidade federal lidando com burocracias? Oi, eu acho que na verdade ainda não estou adaptada com essa burocracia das universidades públicas. Todo dia, para mim, é bem estressante de ter que esperar. Principalmente, uma das palavras que os coreanos falam mais é pali-pali, que significa rápido. Então, a gente está acostumada de as coisas acontecerem muito rapidamente. E não só isso, eu fiz minha pós-graduação no IQ, mas toda a parte experimental eu desenvolvi no AC Camargo, que funciona de maneira diferente. Eu não preciso abrir chamada para trocar lâmpada. Tinha um técnico disponível que se queimou, na hora trocava. Então, até hoje, na verdade, eu não estou acostumada com essa burocracia, mas o que alivia é, de fato, de poder desabafar com colegas, que, na verdade, todos vocês meio que concordam que tudo aqui demora muito, né? Então, minha resposta é isso, não estou acostumada, mas eu desabafo, alivio o meu estresse falando com colegas. Seu desabafo também é nosso, professor. Podemos finalizar com uma última pergunta para o professor Clifford? A professora Maria Cristina, que fala que muitas vezes nós também, que você mencionou com relação à língua, né, portuguesa, que nós também sentimos com relação ao inglês. E ela pergunta qual seria a sua visão com relação ao brasileiro, estudante da nossa universidade e a língua inglesa. Ao domínio, né, do brasileiro, do nosso estudante na língua inglesa. Uma coisa que acho que estou ligado, assim, chamou atenção quando eu fiz o concurso, mais que 10 anos atrás, para esse cargo que eu tenho agora, foi a demanda de nossos alunos no nível da graduação estudar e trabalhar com inglês. Mas logo que eu entrei, essa demanda foi abandonada. Então, acho que foi um pouco de engano. Mas eu encontro nos alunos de iniciação científica, a maioria dá um jeito de ler em inglês.
E acho que isso é a coisa mais importante, porque por causa da concentração de riqueza nos países que falam inglês, a literatura é mais, eu acho que é mais rico, não é uma literatura que podem jogar fora, tem que ler, tem que tentar incorporar isso, integrar isso em seus estudos. Então, acho que isso é o grande desafio para o aluno brasileiro, seria na leitura. Mas eu consigo achar muitos alunos que têm essa capacidade, se não estão tão bem na fala. Então. Ótimo. Muito obrigada pela discussão interessante. Agora acho que a gente passa para a segunda etapa aqui do nosso encontro.